Meus queridos e amados irmãos, estamos para mais uma lição, que é a lição de número 9, 2 de dezembro de 2018. O perigo da indiferença espiritual. O texto áureo nos diz assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Está em João 15,14. E a verdade prática nos diz assim, que as palavras dos filhos de Deus devem condizer com aquilo que eles praticam. Muito bem, queridos. E quando nós olhamos aqui para o significado da parábola dos dois filhos, a parábola dos dois filhos é uma parábola de Jesus registrada exclusivamente no Evangelho de Mateus, no capítulo 21 e do verso 28 ao 32. Embora seja uma das parábolas mais curtas, ela possui um ensinamento primordial para todos os cristãos. Nesse estudo bíblico dessa lição, conheceremos sobre as explicações e o significado da parábola dos dois filhos. E eu gostaria de comentar e relatar aqui algumas referências que estarei citando, tá ok? Então você já passa aí a mão no lápis, caneta e no papel para você fazer as suas anotações e também tirar suas próprias conclusões daquilo que estarei dissertando aqui nessa pré-aula do Sistema Virtual, que é uma aula resumida, que é bastante resumida da Escola Bíblica Dominical. Muito bem, queridos. Quando nós olhamos aqui sobre a Escola Bíblica Dominical, nós temos aqui como pastor responsável o pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. Nós temos aqui como superintendente da Escola Bíblica Dominical o evangelista Valmir, juntamente com o evangelista Lauro. Eu sou o presbítero irmão Claudine Santos, estarei discorrendo com vocês esse conteúdo tão importante, mas vamos para o contexto bíblico da parábola dos dois filhos, né? Que está em Mateus, no capítulo 21, do verso 28 ao 32, né? Não estarei lendo aqui esse texto porque é muito extenso, para não tomar muito tempo da aula. Mas muito bem, queridos, quando nós olhamos para o contexto da parábola dos dois filhos, queridos, entrando aqui na parte do tópico 1 aqui, interpretando a parábola dos dois filhos, eu quero fazer aqui um resumo, tá certo? Falando ou parafraseando sobre o significado da parábola dos dois filhos. Primeiro, é importante entender melhor o que antecede a narrativa de Jesus, né? Muito bem, exatamente isso, querido. Antes desta parábola, ainda no capítulo 21, alguns eventos importantes são descritos, desde a entrada triunfal até a purificação do templo. Considerando então que no contexto, podemos notar que no versículo 23, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, os membros do sinédrio e só uma cúpula, ou seja, estavam desafiando a autoridade de Cristo Jesus. Claro que tudo que havia acontecido anteriormente, principalmente em relação à purificação do templo, os líderes judeus não estavam nada satisfeitos, por isso eles foram interrogados a Jesus, perguntando com que autoridade ele tinha feito aquilo. O objetivo dele era buscar uma maneira de comprometer com Cristo Jesus. Mas com muita sabedoria, Jesus disse que também faria uma pergunta a eles, caso eles respondessem tal pergunta. Então Jesus também responderia o que ele for, ou seja, a pergunta de Jesus foi o seguinte: o batismo de João, a pergunta de Jesus, é do céu ou é dos homens? Olha aí, o que acontece? Jesus fez uma pergunta conjunta, e isso está em Mateus, no capítulo 25, capítulo 21 e verso 25. Esta pergunta foi terrível para aqueles homens. Eles ficaram sem saída, eles não podiam responder nem que sim e nem que não. Por quê?
porque eles pensavam entre si dizendo, se dissermos que é do céu, eles nos dirá, então por que não criste? E se dissermos que é dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como um profeta. E João era o último profeta em seção a Cristo do Novo Testamento. Como está em Mateus, no capítulo 21, verso 25 e 26, que são o questionamento destes homens, tá ok? Muito bem. Então a resposta que eles encontraram foi a falsidade, né? Eles usaram de mentira para tentar sair de uma situação difícil que Jesus havia colocado eles. E aí vem aqui a resposta de Jesus em Mateus no capítulo 21 e verso 27, respondendo Jesus. Aliás, eles disseram a Cristo, 21 e 27, e respondendo e disse a Jesus, e disseram, não sabemos, né? Por quê? Porque eles são problemas. Ele era um calo no pé de Jesus. E Jesus disse, nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Pronto. Ele não foi real com Jesus, e Jesus também não precisava de dar uma resposta correta para eles também. Jesus não tinha essa obrigação também de dar esta resposta. E aí, meus queridos, vem aqui o X da questão. Em resposta àquela situação, o Senhor Jesus sabiamente, né, condenou aquele comportamento hipócrita. A sua repreensão veio através da narrativa da parábola dos dois filhos. Muito bem. Quando eu olho aqui para o significado da parábola, agora eu entro aqui, tá ok? Aqui eu entro aqui só a parábola dos dois filhos, tá ok? O que acontece? O significado da parábola dos dois filhos fica bastante claro, queridos irmãos, quando você percebe que os dois filhos e os seus comportamentos representam dois grupos de pessoas. Muito bem, os dois filhos representam os dois grupos de pessoas. O primeiro filho, que inicialmente diz não ao pai, mas depois se arrependeu e foi trabalhar, né? Representa quem? Os publicanos e as prostitutas. Estas são pessoas excluídas e consideradas indignas perante a religiosidade judaica. Mas embora em seu modo de viver, inicialmente recusavam os mandamentos de Deus. Por fim, eles se arrependiam e passavam a fazer a sua vontade, a vontade do nosso eterno Pai. E aqui, queridos, por outro lado, aqueles religiosos judeus agiram como se eles fossem o segundo filho. Muito bem. Aparentemente eles concordavam em seguir a palavra de Deus, mas no final o resultado real era apenas a desobediência. No versículo 31, isso deixa bem claro ao dizer que aquele que desprezava os pecadores estava entrando no reino de Deus, antes que eles insistiam em manter uma imagem aparentemente irrepreensível, mas falsamente corrompida. E esses últimos diziam que obedeciam a Deus, mas não estavam obedecendo. O seu falso ensino nada era mais do que um verdadeiro não. Já o espontâneo não dos pecadores rejeitaram era o início de um sim de arrependimento. Não adianta, queridos, viver de aparência. O importante é vivermos uma vida digna diante de Deus. Mas quando nós olhamos aqui para todos esses aspectos, nós vamos ver aqui lições da parábola dos dois filhos. Já indo aqui para o tópico número 2 aqui, quando eu vejo aqui quando a palavra se contuna com a prática, dentro desse tópico aqui, resumindo aqui nas minhas falas aqui, queridos, corroborando aqui com o comentador também aqui da lição, a parábola dos dois filhos traz advertência que são importantíssimas para nós. Vamos destacar aqui 3 delas. Primeiro, não existe vida com Deus sem arrependimento. Muito bem. Então é preciso ter arrependimento.
Na parábola dos dois filhos, Jesus mostra a grandeza da importância do arrependimento. O arrependimento ele é mais importante do que qualquer aparência. Ele é mais importante do que qualquer intelectualidade, de que qualquer religiosidade e de qualquer intenções. O arrependimento é o ponto principal de fazer a vontade de Deus. É o resultado de uma vida regenerada que antes possui convicção do não, mas nenhuma forma inexplicável do ponto de vista humano. Agora faz ao contrário do Pai. O arrependimento verdadeiro é o reflexo do Espírito Santo em nossas vidas. É o único que pode nos convencer dos nossos erros. É o único que convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. Chama-se o Espírito Santo de Deus. Eu sempre uso aqui uma palavra grega que é chamada metanoia, né, que significa mudança de mente, mudança de atitude ou mudança de comportamento. Esta é uma das verdadeiras conversão. Convergir, voltar para Deus, ou seja, é arrepender de fato. E o arrependimento não só vem através de palavras, mas o arrependimento vem através das suas próprias ações. E as ações são obras, e as obras são fruto, e os frutos estão entrelaçados como nós somos árvore. Que coisa maravilhosa! Mas o segundo aspecto aqui, queridos, para Deus a condição do homem é de apenas pecadores. Quando Jesus usou como exemplo duas classes de pessoas tão rejeitadas pela sociedade da época, os colocou acima de todas as influências da sociedade e demonstrou que não existe nada que podemos fazer para tentar nos pressionar a Deus. Ora, nada do que nós podemos fazer venha contribuir para nos ajudar a salvar. Não, o homem não é salvo pelos seus próprios méritos humanos, porque quando nós olhamos para Efésios, no capítulo 2, do verso 8 e 9, que diz assim, ó, porque diz, pois é pela graça que nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação, ela não vem das obras, mas todos são pecadores, desde os mais importantes até os mais rejeitados da sociedade, pois a condição do homem é uma só. Quando diz aqui que o sangue de Jesus, ele nos é poderoso para resgatar o pior pecador de entre os homens. Olha que coisa maravilhosa e interessante. Mas a terceiro aspecto, as palavras são apenas palavras. Ninguém pode surpreender Deus. Não podemos enganá-lo jamais. Muitos acreditam que conseguem manter as suas aparências diante dele, mas perante Deus todas as máscaras vão cair, porque ele sabe como é o nosso por dentro e por fora, e pela maquiagem que está entre nós, e conhece o nosso coração e julga as nossas intenções. E podemos enganar as pessoas com palavras bonitas, com louvores incríveis, com coração eloquente, mas Deus conhece se esse comportamento se é sincero ou se não é sincero. Precisamos estar atentos às palavras de Cristo. Precisamos examinar as nossas atitudes, de que reflete o que pregamos, porque devemos tomar cuidado com as possíveis distrações, porque às vezes, queridos, nós comprometemos com algo ou com alguma coisa que nos distrai e acabamos nos esquecendo do nosso compromisso e do nosso alvo principal. De qualquer forma, só existe dois filhos, não há um terceiro filho. Ou somos como o primeiro, ou somos como segundos. Individualmente seremos como segundo filho, com certeza. Aliás, como aquele filho que disse que não ia, mas foi. Então essa clara advertência pode nos o que? Nós podemos estar diante de Deus, nós podemos aproveitar e estudar a palavra de Deus. Queridos, quero aqui concluir aqui a participação aqui do tópico, dizendo que a seguinte forma, que
nós podemos observar que todos os contextos teve um parentesco a únicas pessoas que devem de aparência, e algumas pessoas que usam os pequenininhos de escada para poder crescer. Como eu acabei de dizer, Deus conhece as intenções, tanto dos grandes quanto dos pequenos, como dos magistrados, seja da onde que ele for, seja presidente, seja o mais alto nível da ordem eclesiástica ou da teologia, seja qual for o último nível ou alto. Se estiver usando de má fé, Deus vai derrubar e Deus vai tratar, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. E sim, Deus ainda tolerar, mas no dia do juízo final, Ele vai ter que prestar conta diante do nosso eterno Deus. Muito bem. Quero aqui terminar aqui fazendo a parte aqui da conclusão aqui, queridos, dessa lição, e dizendo para vocês o seguinte, que quando nós olhamos para todos esses aspectos aqui, observamos que a qualidade da educação cristã, quando ela é encarada como uma ação intencional, ela torna um desígnio bíblico docente, ou seja, falar assim e assim proceder, como está em Tiago 1 e 2, vamos ver uma referência a respeito deste assunto. Mas a preocupação legítima persistir no modelo que o Senhor Jesus nos deixou, porque um bom ensino implica ajudar o aluno a assumir uma responsabilidade do que pensa e do que vive, e assim a prática bíblica não só torna uma realidade no âmbito escolar, mas no dominical principalmente, mas quando elimina aquilo que o mesmo tem, ou como colocar uma onda de direção à credibilidade cognitiva. O nosso ensino da Bíblia, ela tem que ser centralizado no saber e não no ser, né? E o fazer optou por programas, por exemplo, que formam ou seja, a mente formada e formar o caráter. E essa denúncia dá conta de explicar o porquê que nossos alunos estarem tão desmotivados às vezes das classes dominicais. O educador cristão, ele tem que ter a capacidade, um plano cognitivo, ou seja, enchendo. Tem muitas pessoas que ficam enchendo a mente dos educando, mas nós olhamos sem importar com as suas mudanças e o comportamentais, ou seja, operacionais, ativas da vida deles. Ou seja, você demonstra algo sintomático nas suas próprias vidas, ou seja, inconsciência entre os que seus lábios dizem e que a sua vida demonstra. Com essa ação, nós podemos observar que aqui o Steve Starturker, esse educador, ele religa o educado e vira em direção contrária àquelas da prática, da teoria e da prática cristã, tá ok? Mas que Deus abençoe a todos vocês de uma forma maravilhosa em Cristo Jesus. Estamos aqui, querido, para este resumo. É um resumo da escola bíblica dominical, tá ok? Que Deus possa abençoar vocês de uma forma maravilhosa em Cristo Jesus. E quero dizer para vocês que não fica somente só aí, né, nessa pré-aula, mas vamos buscar conhecimento da palavra de Deus. Aqui é só um resumo, mas vai para a escola bíblica dominical e questiona o seu professor em busca de conhecimento. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus nos permitir.